opções no mercado aqui no Brasil. Que o Mano, como você mesmo lembrou essa semana, né? O Mano se acertou com o Bahia. Seria um nome, era uma sombra para o Thiago Nunes. Mas agora, hoje, dos técnicos disponíveis no mercado, com esse perfil para resgatar o futebol do Corinthians e estancar essa crise, sinceramente, mano, eu não vejo ninguém que possa chegar já dando resultado. Olha, Calheiros, eu vou fazer um contraponto, cara. Com certeza o Mano Menezes seria o nome ideal, porque é um técnico que tem história, é um técnico que já conhece o clube, ele tem uma relação pessoal de amizade com o Andrei Sanches, e eu acho que ele seria o principal nome aí em caso de saída do Thiago Nunes há 10 dias. Porém, o Mano Menezes hoje já não é mais uma realidade, acertou com o Bahia, que ele seja feliz lá. Inclusive, o Mano Menezes, você podia ter estreado ontem, hein? Eu acho que é importante o treinador chegar já no momento complicado e já sentar ali do lado do auxiliar, mesmo que ele não dê tantas instruções, mas poderia estar ao lado dele. Mas ok, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Bahia. Mas, Calheiros, a situação do Corinthians se mandar o Thiago Nunes embora hoje, ou você traz um técnico que seja unanimidade e que venha para resolver de fato, mas esse cara custa muito, não é a realidade financeira que o Corinthians tem hoje. A minha sugestão, em caso de demissão, seria o retorno do Coelho, que é um funcionário do clube, ele seria colocado no cargo como ele foi o ano passado. Vocês lembram muito bem a troca de postura da equipe do Corinthians? Quando o Carille é mandado embora, o time do Corinthians estava jogando exatamente igual está jogando hoje com o Thiago Nunes, ou seja, nada. O Corinthians era um arremedo de time como é hoje também. O Coelho chega, Calheiros, comprando a ideia dos jogadores. O Coelho chega dando moral para o grupo. O Coelho chega transformando a parte psicológica do time. E atrelado a isso, ele melhora também a qualidade do time, do elenco dele. O Corinthians passou a ser um time que tocava mais a bola. O Corinthians passou a um time que propunha mais o jogo, diferente da mentalidade do Carille, que era só contra-atacar. Vocês lembram muito bem. Tanto que o Corinthians ele consegue pontos que ninguém acreditava que ele pudesse conseguir e ele assegura uma vaga de pré-libertadores. Ele entra numa fase aí que antecedia a fase de grupos. Ele foi incompetente esse ano, justamente pelo fato do Thiago Nunes não ter montado um time que pudesse colocar o Corinthians aí numa fase de grupos para enfrentar o Palmeiras, inclusive. Aí o Corinthians acabou sendo novamente eliminado para o Guarani, mas ele pegou uma vaga de Libertadores. Pegou. Então, nesse exato momento, Calheiros, se você coloca o Coelho ali, é um cara que conhece o elenco. Ele está no clube, é um técnico barato e efetivo o cara. Porque o Andrei Sanches ele tem dado muita credibilidade para o Thiago Nunes, que pediu de 30 a 40 jogos para conseguir acertar o time. Thiago Nunes, você pode ficar 100 jogos à frente do Corinthians, que está na cara que você não vai conseguir dar um padrão para esse time. Você não tem uma convicção no seu próprio trabalho. Você alterna posições sem saber mais ou menos o que você está fazendo. Em determinado momento, olha, eu quero o Léo Natel pela esquerda. Em determinado momento, olha, eu quero o Mosquito pela direita. Olha, agora eu quero o Otero marcando. Ontem, Calil, se a gente pegar a escalação do Corinthians, você tinha o Gabriel na cabeça de área, um pouco à frente dele, Ramiro pela direita, Cantígio pela esquerda e os abertos ali, Otero na esquerda e o Mosquito na direita. Como é que você incumbe ao Cantígio uma armação de time e ao Ramiro também? O Cantígio ele não tem uma velocidade para jogar mais avançado, gente. O Cantígio ele pode render bem jogando do lado do Gabriel, porque ali ele tem mais espaço para olhar o que ele vai fazer e poder fazer o lançamento, que é a principal característica dele. Se ele joga mais adiantado, ele vai jogar num setor que tem 2 volantes do Palmeiras. Ele vai esbarrar numa marcação muito mais forte. O Ramiro também, quando você propõe ao Ramiro a armação de um time, gente, o Ramiro ele é mais volante do que criador. O Ramiro ele tá ali muito mais para fazer cobertura defensiva do que realmente para construir algo. Então, é a falta de percepção do treinador. Quem tem que jogar por dentro ali é o Otero, que tem mais qualidade. Põe o Léo Natel numa ponta, põe o Mosquito na outra e o Otero na criação. Na minha avaliação, essa seria a melhor escalação do Corinthians. Inclusive, quando os três estão jogando juntos, nos segundos tempos, quando o Corinthians costuma estar perdendo, porque eles só jogam juntos quando o Corinthians está perdendo e precisa reverter o resultado. Então, aí ele coloca Léo Natel, Mosquito e Otero para jogarem juntos. Por que não começar uma partida assim? Então, sinceramente, Calheiros, nesse voto aí, caso exista a demissão do Thiago Nunes, eu, se fosse o Andrei Sanches, eu efetivaria o Coelho até o término do Campeonato Brasileiro. É uma situação que complica do Corinthians, porque além de não ter o resultado, né, de não conseguir pontos, enfim, não conseguir vencer, o Corinthians também não tem desempenho dentro de campo. E aí, Paulo Lima, ainda nesse assunto do Thiago Nunes, da permanência dele ou não no clube, a gente sempre, claro, fala da questão da permanência dos técnicos muito pela cultura do futebol brasileiro de, sem resultado, demitir os técnicos, né? Mas a gente sabe também que o Corinthians ele não tem um elenco bom. Faltam peças que seriam importantes, mas ao mesmo tempo tem outros times no Campeonato Brasileiro que tem um time pior do que o Corinthians, mas que estão apresentando pelo menos um desempenho nesse Campeonato Brasileiro. O que você pensa sobre isso?
Não, é evidente que você falar que alguns técnicos que não têm um time de qualidade técnica, por exemplo, o Vasco, né? O Vasco talvez não tenha a qualidade técnica e tem jogadores de muita técnica, né? Principalmente com o Cano, que está jogando bem, né? O Benítez, que não jogou ontem, né? E tem jogadores importantes no Vasco. Agora, voltando para a coisa do Palmeiras e do Corinthians, eu não sei, eu acho que é muito fácil jogar toda a carga de responsabilidade em cima do Thiago. Você imagina que o Palmeiras ontem trocou o Mike pelo Bruno Henrique, né? O Palmeiras ontem tirou o Lucas Lima já no finalzinho e colocou o Rony. O Palmeiras ontem mexeu em posições como, por exemplo, o experiente Ramírez. E com isso, traz do banco de reserva jogadores que até bem pouco tempo eram titulares, que passaram para o banco de reservas, mas que continuam naquele padrão de exigência do Luxemburgo. Melhora a sua condição técnica, melhora a sua condição física, que espaço você vai ter. Aí você olha lá para o banco do Corinthians, por mais que haja uma responsabilidade, não estou tirando a responsabilidade de jeito nenhum do Thiago, não estou tirando, eu acho que ele é o treinador, ele tem que ter algum tipo de peso em cima das decisões dele, mas reforço, a mão do Fagner e a orientação dele, o drible exagerado na lateral do campo, quando a defesa do Corinthians está toda desarrumada, é a orientação do Thiago ou é uma deficiência técnica de A, B, C ou D? Pesa na decisão. Se é lateral, vamos supor aqui dos anos 70, para ser bem saudosista, vamos mais longe, 90, o cara dá um bico para lateral, esconde ela lá na arquibancada, isola. Não, mas hoje não. Hoje tem que sair jogando, tem que botar no chão, tem que tocar no goleiro. E aí apertou a marcação, não tem a qualidade técnica para sair jogando, perde a bola e o Palmeiras estava voando ontem. A gente está falando da deficiência do Corinthians, tem que enaltecer o que o Palmeiras jogou ontem. Foi muito mais time, muito mais organizado, com muito mais qualidade técnica. Evidente que quando você vê um Patrick de Paula surgindo no futebol brasileiro, e ontem, reforçando o que o Mano falou, né, é um destaque, esse menino é espetacular, ele fez uma jogada ontem que, eu sou fã dos canhotos, sempre falo isso, a bola vem lá do 36º andar, da onde qualquer prédio que você queira colocar no mundo, ele domina no bico da chuteira com uma facilidade, e depois ele dá um tapa e sai jogando e vai embora. Então assim, o diferente também não é só a tática, a diferença também está no talento, está na qualidade técnica com a bola nos pés. O futebol é bola no pé. Então, é porrada no Thiago. Lógico que tem que dar crítica, que a crítica tem que ser pesada em cima dele. Mas valorizar o Luxemburgo, que até bem pouco tempo também estava todo mundo escorraçando. Não serve mais, manda embora, está ultrapassando. E está aí, está trabalhando com material humano que deixaram na mão dele. E muita gente sabe que quanto a falta faz o Dudu. E ele ajeitou. Resgatou o Lucas Lima, que está jogando futebol decente, né? Queira ou não queira, é um futebol de qualidade. O Ramírez, que uma vez ou outra entra no jogo. O Zé Rafael, que jogou ontem de uma maneira diferente. Ele estuda o adversário. Ele fez isso contra o Flamengo no ano passado, quando os Vasco da Gama, e foi 4-4. Agora, o Thiago também não tem esse material todo na mão dele. Sem dúvida nenhuma, não tem. Vai acabar caindo no pescoço do Thiago, essa corda vai apertar e ele vai embora. Aquilo que a Renata falou, é a cultura do futebol brasileiro. Se não ganha, manda embora. O Renato estava lá embaixo, na zona da degola. Eu ontem apostei no Grêmio, falando de 1-0 aqui desse resultado ontem, né? Porque eu usei o exemplo do Bragantino com o São Paulo. O favoritaço era a mesma coisa ontem no Vasco. O favorito e perdeu. Então, assim, é difícil. Está lá embaixo na tabela e sobe. Ah, mas o Renato é campeoníssimo. Mas o momento do Renato era tão crítico como era o do Luxemburgo, né? E talvez até menos crítico do que é o Thiago. O Corinthians não vai se ajustar da noite para o dia. Não vai. Vai sofrer muito até o final do Campeonato Brasileiro. E não tem dinheiro para contratar. Eu concordo, Paulo Lema, até entendo a tua linha de raciocínio, respeito, mas a questão e nem estou aqui pregando, viu, a demissão do Thiago Nunes. Eu só acho que o Corinthians não está abaixo da linha da média nos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro.
Não, concordo. Eu entendo que vamos até passar a borracha, né? O Corinthians vem de uma eliminação vergonhosa na Libertadores. Eu acho que o grande mérito no trabalho do Thiago Nunes até agora foi aquela recuperação, né, no Campeonato Paulista, quando estava praticamente se despedindo da competição, e o Corinthians consegue chegar a uma decisão que perde para o Palmeiras, mas sem jogar um bom futebol. Tudo isso sem jogar um bom futebol. E agora nós estamos chegando na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente ainda está cobrando essa evolução que já poderia ter acontecido com as peças que ele tem, né? A gente está aqui para avaliar e analisar o trabalho. O trabalho até agora não é bom. Não é bom. O lateral não estava no script, o lateral driblar, sair jogando. Concordo com você, Paulo Lima. Mas por que o lateral teve que jogar pressionado e tentar o drible? Quais eram as opções que tinha o Corinthians para saída de bola na marcação sob pressão do Palmeiras? É isso que o torcedor está preocupado. É isso que o torcedor está cobrando. Dá um bico para lateral. Mas o time estava todo desarrumado atrás. Mas aí que tá. Tanto que levou o gol no contra-ataque. Aí então, que tá, né? É a falta de repertório. Jogo simples, né? A velha expressão do feijão com arroz. Apertou na marcação, dá um biquinho nela para lateral, sim, recompõe o sistema defensivo. Não fez isso. Mas aí que tá. O time aí que tá. Ataque, cara. O Corinthians não consegue apresentar um repertório, né? De saída de bola, de marcação, de roubada de bola. Quando rouba, às vezes parece... Teve lampejos, é verdade. Não estou aqui condenando tudo que foi feito esse ano, não. Teve lampejos. Teve jogos que... Até aquele jogo contra a Ponte Preta, que é muito falado, aquele jogo em Campinas, né, Pele? Que a gente falou aqui no Bom Dia Fox. O Corinthians teve bons momentos no jogo. Teve bons momentos no jogo de aproximação, triangulação, enfim, mas não consegue essa regularidade, não consegue essa consistência. E aí resulta nisso aí. A gente sabe como é que é o Corinthians, né? E já há um bom tempo, né, que se fala em troca de DNA, troca peças, abre mão de jogadores experientes, históricos do Corinthians. A gente viu aí a provocada, né, do Jadson no Thiago Nunes. Enfim, essa é outra discussão. Muito mau gosto, hein, Calheiro? Eu não gosto, viu, Paulo Lima? Porque amanhã depois o Jadson chega no clube e chega o Thiago Nunes. Como é que fica? Eu também não gosto, eu confesso que não gosto. Acho que o Jadson foi mal. Né, Calheiros, aproveitar um momento de fragilidade, né, de queda, quando o cara está em baixa, né, para poder pisar em cima, não é o perfil do Jadson. Né? A gente não curto o Jadson em seleção brasileira, acompanhamos juntos o Jadson na época do Filipão. A gente acompanha o Jadson há muito tempo, desde a época do Atlético Paranaense. E eu sempre fui fã dele. Mas pisou na bola, né? Aqui entre nós. Eu destaquei. É o tipo do post que é revanchista. É tipo de uma revanche, né? Quer dizer, tá entalado, tá carregando esse peso nas costas desde que saiu do Corinthians. E agora descarrega essa mochila cheia de pedras quando um cara que é técnico do Corinthians, junto com a direção, resolveu afastá-lo. Não foi só ele. A direção também. Então, eu achei o Jadson, desculpa, de uma falta de, vamos dizer, sensibilidade, para não usar outra palavra. Eu também não curti. Quando a gente apresentou aqui na abertura do Bom Dia, falei exatamente isso, Paulo Lima. Eu acho que tem que saber ser profissional. E o Jadson não é um menino, né? Essa é uma situação que acontece na carreira de todo mundo.